Amém, amados? Então, o milagre do fundo do poço. Amém? Então vamos lá, vamos começar com Gênesis 37, porque toda a base dessa mensagem, ela tem a ver, ela se relaciona com o fato ocorrido com José. É bem verdade que muitos pregam esse texto e às vezes as pessoas são muito... as mensagens são muito iguais quando as pessoas falam de José. Geralmente as mensagens, quando se aborda José do Egito, são muito triunfalistas. Não é? E eu tenho alguns cuidados com essa questão do triunfalismo. Porque se a gente quiser ser bem realista, a nossa vida não é uma vida de o tempo todo vencendo. É o que eu tenho ministrado ultimamente. Mas a gente tem que entender exatamente como as coisas acontecem. Deus faz milagres? Sim, Deus faz milagres. Deus é Deus de milagres. Mas a gente não pode imaginar que toda a nossa vida será de milagres diários. Porque a gente não encontra personagens na Bíblia que viveram de milagres diários. Mesmo porque a gente tem que considerar também o fato de que os milagres de Deus, geralmente, eles acontecem nos momentos certos. Então, nem todos os dias são dias certos para acontecer milagres. Ok? Mas o milagre do fundo do poço nos traz uma visão um pouco mais ampla da questão da vida de José do Egito. Então vamos começar com esse versículo, versículos 23 e 24, que vão dizer assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. O próximo versículo. E tomaram-no e lançaram-no na cova, no poço, porém o poço estava vazio, não havia água nele. Avança, por favor. Os objetivos dessa mensagem são 4, coloca aí, vai lá. Reconhecer a soberania de Deus, ser grato por todas as coisas, acreditar no futuro e não alimentar mágoas. Então nós temos esses 4 pontos que queremos abordar nessa mensagem. Então a ideia é que você, por essa mensagem, você possa reconhecer a soberania de Deus e aplicá-la na tua vida, que você seja grato por todas as coisas que te acontecem diariamente e que você passe a acreditar, a enxergar, a olhar e acreditar que há um futuro e que esse futuro será um futuro de bênção para a tua vida e que você possa resolver todas as tuas questões, todos os teus problemas relacionados a mágoas, ok? Então essa é a intenção com essa mensagem. Pode avançar, Regiane, por favor. Romanos 12, 22 vai dizer: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para falar de soberania de Deus, reconhecer a soberania de Deus, a soberania de Deus é expressa na vontade absoluta de Deus. É a vontade de Deus, é a prevalência da vontade de Deus sobre a vontade humana. Reconhecer a soberania de Deus é nós entendermos que nada acontece sem que Deus tenha um controle. Então Deus, ele pode intervir em alguns momentos e em outros momentos Deus simplesmente deixa acontecer. Ele não vai interferir, não vai ver uma ingerência de Deus. Ele é soberano.
E Ele permite que as coisas aconteçam da maneira que Ele quer. Então, o texto vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados, renovados, a nossa mente renovada, o nosso entendimento renovado, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu já posso entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Vamos avançar. Ezequiel 18, 23. Deus vai dizer: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Então, Deus tem prazer na morte de alguém? Deus tem prazer no sofrimento de alguém? Então, quando vamos falar da soberania de Deus, vamos falar da vontade de Deus, e aí a Bíblia vai revelar que a vontade de Deus não é o nosso sofrimento. A vontade de Deus não é a morte. A vontade de Deus não é o sofrimento do homem. Mas a vontade de Deus é vida. Aliás, Jesus disse que veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Amém? A vida que o Senhor tem para nós é vida abundante. Amém? Então, quando a gente conhece isso, quando a gente compreende essas coisas, a gente começa a viver em segurança. O problema de muitas pessoas é que a vida dessas pessoas não é uma vida de segurança, é uma vida de inseguranças. As pessoas não têm segurança quanto à sua vida, porque a única coisa que traz segurança para nós é a fé. A fé é a base que nos traz segurança para viver. Avance. Ezequiel 18, 20 ao 22. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então, esse é mais um versículo que vem reforçar que a vontade de Deus, que é soberana, é a vontade da vida e não da morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aquele que viver em integridade, em justiça, aquele que tiver a sua vida pautada na vontade de Deus, esse viverá. E é interessante porque esse texto que diz que cada um carregará a sua culpa, que o filho não será punido pelos pecados do pai. Antes, eu não entendia muito por quê. Porque Deus, inicialmente falando, lá em Moisés ainda, Deus vai dizer que a consequência do pecado, a iniquidade, a desobediência, ela traria consequência até a terceira e quarta geração. Então, ora, se Deus no primeiro momento, ele diz que a consequência do pecado atingiria até a terceira e quarta geração, ou seja, a punição pelo pecado iria até a terceira e quarta geração, pegaria filhos, netos, bisnetos, tetranetos. Então, como Deus aqui agora ele vai dizer que a alma que pecar é essa que vai morrer, e que o filho não carregará a culpa pelos pecados do pai. Então parece haver uma contradição bíblica aí.
Mas, amados, é tremendo quando a gente começa a compreender o seguinte. Quando Deus fala, olha, cada um carrega a sua culpa. Por exemplo, o versículo... Vamos ver o próprio versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, aquilo que é a minha vontade, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. O que Deus está ensinando para a gente aqui é, ainda que ele tenha dito que a terceira e quarta geração sofreria as consequências do pecado dos seus pais, Deus está complementando dizendo sim, até a terceira e quarta geração daqueles que continuarem no pecado sofrerão as consequências de seu pecado e dos pecados de seus pais. Os descendentes que não se arrependerem ou que não se desviarem do mal, esses sofrerão as consequências de seus pecados e mais as consequências cumuladas de seus pais. Mas Deus aqui também está dizendo que, se esse tal se arrepender, ainda que seu pai tenha pecado, ainda que o seu pai tenha cometido atrocidades, mas se o filho decidir andar em retidão diante do Senhor, então esse não carregará as consequências dos pecados de seus pais. Amém, amados? Olha como Deus é tremendo. Então Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto a nos reconciliar. Deus está sempre disposto a derramar sua misericórdia sobre a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Se a gente estiver disposto a fazer a sua vontade. E se Ele é Deus, se Ele é soberano, que a sua vontade prevaleça. Quando andamos submetidos à soberania de Deus, que é revelada na sua vontade, então a nossa vida será uma vida de sucesso. A nossa vida será uma vida de vitória. A nossa vida será uma vida de bênçãos. Amém? Quantos querem viver vida de bênção aqui? Diga amém. Então, resumindo, pode avançar aí, Regiane. Nós vamos resumir dizendo o seguinte: soberania é igual à prevalência da vontade de Deus. A soberania de Deus é a vontade de Deus prevalecendo sobre a nossa vontade. A vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre a vontade humana. E, na verdade, sempre prevalecerá, querendo o homem ou não. Querendo a gente ou não, a soberania dele prevalece. Ainda que a gente não queira, vai prevalecer. Mas se a gente se submete à vontade dele, então a gente atrai o favor de Deus. Se a gente se submete à vontade dele, a gente atrai as bênçãos dele sobre a nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então, reconhecer a soberania de Deus, manifestada na prevalência da sua vontade. E a gente vai entender que José do Egito, ele compreendia a vontade de Deus. E ele andava nesse caminho, no caminho da vontade de Deus.